Olá, somos discentes do curso técnico de agropecuária do IFBH no campus Sentinês. O grupo é composto por Amanda Damasceno, Camila Cristina, David Souza, de Carlos Cruz, Érica Santiago e Késia Souza. Esse vídeo se refere ao trabalho da matéria Projeto Integrador 2, ministrado pelo docente Nelson Vieira. Hoje iremos falar um pouco sobre o uso do esterco na adubação, focando no uso do esterco suíno, bovino e caprino-ovino. Discutiremos sobre vantagens, desvantagens, melhor uso e entre outros. O uso de meios orgânicos para adubação tem diversas vantagens para o solo. Segundo Trani et al., em 2013, para as propriedades físicas do solo, produz a melhoria na estrutura do solo, aração, armazenamento de água e drenagem. Favorece a diminuição de mudanças bruscas de temperatura. Sobre as propriedades químicas, enriquecimento gradual do solo com macro e micronutrientes essenciais para as plantas e o aumento gradativo do teor de matéria orgânica do solo. Além das desvantagens, o uso de meios orgânicos pode apresentar algumas desvantagens. De acordo com Trani et al., 2013, algumas das desvantagens principais são: alguns fertilizantes orgânicos mal decompostos ou de origem não controlada podem introduzir ou aumentar o número de micro-organismos do solo nocivo às plantas. E introduzir sementes de plantas daninhas, nem sempre a proporção dos nutrientes contidos nos fertilizantes orgânicos atende às necessidades das plantas. Os custos de produção, transporte e aplicação dos adubos orgânicos frequentemente são mais elevados em relação aos fertilizantes minerais. Isso pode ser minimizado com a utilização dos fertilizantes organominerais. Muitas desvantagens estão ligadas ao mau uso do esterco. Ao curtir os resíduos sólidos dos animais, com o intuito da fermentação para que vire um adubo eficiente, é necessário que o produtor saiba a quantidade correta de água e entre outros fatores, segundo Shearer. Foi feito um diagnóstico que mostrou que o teor nutritivo do esterco suíno demonstrou uma baixa. O mesmo relata que o fator que acarretou esse problema foi a utilização de água em quantidades inadequadas, que possivelmente fez os nutrientes contidos escorrerem, diminuindo também o teor de matéria seca do mesmo. Segundo Sediyama e outros, o uso do esterco suíno fresco pode ser uma fonte de contaminação para as pessoas no processo do manuseio por agentes patogênicos, além de poder provocar a acidificação temporária do solo, prejudicando o desenvolvimento das plantas. Por isso, a necessidade da fermentação do esterco suíno. Para saber a quantia correta do adubo a ser utilizada, é preciso fazer um cálculo, que é descrito por Sediyama também. O cálculo é o seguinte: x é igual a A vezes B sobre 100, vezes C sobre 100 vezes D, onde x é a quantia de nutrientes, em quilogramas por hectare. A é a quantia de produto a aplicar, em quilogramas por hectare. B é o teor da matéria seca do produto em porcentagem. C é a concentração do nutriente na matéria seca em percentagem. D é o índice de eficiência de liberação de nutrientes, que foi descrito anteriormente. Segundo Shore, 2000, o valor médio de 6,83 kg de nutrientes por metro volumétrico, que seria a soma dos valores médios de 2,92 kg de nitrogênio, 2,3793 de potássio e 1,54 kg de fósforo. Com relação aos níveis de eficiência, Shaw mostra que existe uma diferença quanto à eficiência na liberação de nutrientes, considerando o esterco sólido e líquido. O mesmo considerou o uso em 3 cultivos na mesma área. Em média, o esterco sólido deixou disponível cerca de 50% de nitrogênio, 60% de potássio e 100% de fósforo no primeiro cultivo, 20% de nitrogênio e 30% de potássio no segundo cultivo, 10% de nitrogênio e 10% de potássio no terceiro e último cultivo. A forma tradicional de curtir o esterco é a compostagem, podendo ser feito com os resíduos totais da cana após a retirada das instalações.
Então, o produtor deverá armazenar em um lugar sombreado ou coberto, podendo cobrir ou não a pilha. É importante monitorar a temperatura do composto e a umidade, que deve ser mantida próximo a, mas não maior que 50%. Caso os resíduos não sejam retirados da cama, é importante fazer camadas alternativas dos dejetos de maravalha, ou qualquer composto parecido como serragem. Sediyama, 2008, mostra que o período de 84 dias de fermentação, os dejetos já tiveram a maturação e já podem ser utilizados. Eu irei falar um pouco sobre o esterco bovino. Segundo Martins, 2015, se fornecido na quantidade correta, o esterco bovino ele pode suprir as necessidades da planta, por terem uma maior disponibilidade de NPK. Na adubação do feijão comum, por exemplo, o esterco bovino se mostrou uma ótima alternativa com relação à adubação convencional. E segundo o Trani, 2013, o esterco bovino atende a essa média de macronutrientes na composição matéria seca: 2,3 de nitrogênio, 4,1 de potássio e 3,8 de fósforo. Segundo a Alcatra, 2018, para curtir o esterco é importante fazer a pilha de compostagem em um local sombreado ou coberto e com disponibilidade de água. Para uma pilha de 1 metro de largura, 5 metros de comprimento e 1,5 de altura, é necessário 20 carrinhos de mão de capim, de preferência triturado, 3 carrinhos de mão de folha de bananeira e 10 carrinhos de mão de dejeto bovino seco. A pilha deve seguir a sequência: capim, folha de bananeira, dejeto e molhar. Tendo a primeira camada, repita o processo mais 3 vezes para obter o tamanho recomendado, tendo 4 vezes mais os materiais descritos. Após esse processo, cubra a pilha com a camada de folha de bananeira. A pilha deve ser revirada com 15, 30, 45 e 60 dias após a montagem. Após esse reviramento, é importante molhar a pilha e após 90 dias o esterco está pronto para o uso. O mesmo vai ter uma cor escura, temperatura ambiente e cheiro de terra mofada. Para Alves e Pinheiro, 2007, o esterco caprino muito bom para adubação de terrenos argilosos e duros, frios e nas áreas do litoral. O esterco de cabra é considerado mais ativo e concentrado, onde 250 kg de esterco em um terreno frio produz o mesmo efeito que 500 kg. Mas para um melhor aproveitamento desse esterco em larga escala, é preciso a utilização de uma esterqueira. O esterco caprino possui uma média de macronutrientes de massa seca de 0,97% de nitrogênio, 0,48% de P2O5 e 0,65% de K2O. Alves e Pinheiro, 2007. Já o esterco ovino possui uma média com macronutrientes de massa seca de 1% de nitrogênio, 0,5% de fósforo e 0,60% de potássio. Uma forma de curtir os dejetos da produção caprino e ovino é a utilização da esterqueira, local para depósito de dejetos para fermentação. Na esterqueira, a fermentação do esterco ocorre em torno de 60 a 90 dias. Dependendo da temperatura média da região, favorece a morte de larvas e vermes e produz um adubo de qualidade. E essa foi a nossa apresentação. Esperamos que tenhamos conseguido ajudá-los de alguma forma. E até a próxima.